Olha, no mundo digital de hoje, a conversa mudou. Já não é uma questão de se uma organização vai ser atacada, mas sim de quando. E para se defender de verdade, não basta ter um muro alto, é preciso conseguir ver tudo o que acontece lá dentro. E convenhamos, vigiar cada cantinho de uma infraestrutura digital é uma tarefa, assim, monumental. Então fica a pergunta, né? Como é que se consegue ter olhos em todos os lugares ao mesmo tempo? É um desafio gigantesco de visibilidade, de escala, e é exatamente por aqui que a gente começa a nossa análise de hoje. Mas, antes de falarmos da solução, é fundamental entender o tamanho do problema. Porque, sério, o ambiente digital hoje em dia é um verdadeiro campo de batalha e as coisas mudam a toda a hora. Pois é, a segurança hoje vai muito além de só ter um firewall, sabe? Aquela ideia de proteger só o perímetro da rede já não funciona. O que importa mesmo é ter uma visão completa do que está a acontecer dentro da rede. Pensa bem, cada servidor, cada laptop, cada máquina na nuvem, tudo isso é uma porta de entrada em potencial. E não estamos a falar de ameaças teóricas, não. São coisas bem reais. Temos desde os scans de rede mais básicos, à procura de uma portinha aberta, até ataques super sofisticados a aplicações web, como o famoso SQL Injection. E, claro, o pesadelo do ransomware, que sequestra os dados. E ainda pior, os ataques fileless que são super furtivos, porque eles rodam direto na memória do sistema, o que os torna, incrivelmente difíceis de apanhar. Ok, o cenário é assustador, certo? Mas é aqui que entra uma solução de código aberto que vem com uma proposta bem interessante: democratizar a defesa digital. Vamos então conhecer a ferramenta que está no centro de toda esta história. Então, o que é o Azul? Pensa nele como o centro de comando da segurança. A sua grande missão é centralizar a monitorização de tudo. Ele recolhe dados de todo lado, analisa e entrega para a equipa de segurança uma visão única, unificada, do que raio se está a passar na rede. E é aqui que a coisa fica interessante, a grande virada de chave que o open source traz. De um lado temos as ferramentas pagas, proprietárias, que vêm com licenças caríssimas e te deixam preso a um fornecedor. Do outro temos o ASO, que derruba essas barreiras. É, na prática, a democratização da cibersegurança de ponta. Dá poder a organizações que de outra forma talvez não tivessem acesso a este nível de proteção. Certo, já entendemos porque é que o Azul é tão importante. Agora vamos mergulhar no como. Como é que esta plataforma consegue, de facto, ter essa visão tão completa de tudo? A arquitetura por trás disto é até bem simples, mas é muito poderosa. Funciona assim. Primeiro temos os agentes. Imagina que são pequenos sentinelas instalados em cada máquina a observar e a recolher dados. Depois, esses dados todos são enviados para o servidor. Este é o cérebro da operação. É ele que recebe, organiza e analisa tudo. E por fim temos o dashboard, que é basicamente o painel de controle, onde os analistas de segurança conseguem ver os alertas, investigar e entender o que se está a passar. Ok, a arquitetura está clara. Mas então, na prática, o que é que esta plataforma consegue fazer? Porque, olha, vai muito, mas muito além de só ficar a recolher logs. E que o Mazu não fica só a olhar para cada máquina isoladamente. Não, ele também monitoriza o tráfego que corre entre elas. E a integração com uma ferramenta chamada Suricata é o exemplo perfeito disso. Pense no Suricata como um polícia de trânsito da rede. Ele fica ali a inspecionar cada pacote de dados que passa à procura de qualquer coisa suspeita. E se encontrar, apita logo para o Azul. E isto aqui muda o jogo completamente. Saímos de uma postura de só reagir a problemas para uma postura proativa. Em vez de ficar à espera que um alarme soe, a integração com outra ferramenta, o Osquary, permite literalmente caçar ameaças. Os analistas podem fazer perguntas diretas aos sistemas, como se estivessem a conversar com eles. Coisas do tipo: "Ei, sistema, mostra-me aí todos os processos que estão a correr agora, mas que não têm nenhum fecheiro no disco." É um poder de investigação incrível. Mas nem só de caçar ameaças vive a segurança, certo? Existe também aquele desafio enorme que é a conformidade com as regras. Por exemplo, qualquer empresa que lide com dados de cartão de crédito precisa de seguir um padrão chamado PCI DSS. E para conseguir essa certificação, tem de cumprir uma lista de exigências. E o número mágico aqui é 12. São 12 requisitos principais. E o mais impressionante é como um Azul ajuda a cumprir estas regras de forma quase automática. Por exemplo, um dos requisitos é proteger os dados. O Azul faz isso com a monitorização da integridade de fecheiros, que te avisa na hora se alguém mexer num fecheiro importante. Outro requisito é ter sistemas bem configurados. O Azul tem um módulo que verifica isso. E outro é testar vulnerabilidades, adivinha,
O Azul também faz isso. Ele basicamente transforma um processo de conformidade super complexo em algo muito mais gerível. Ok, vamos juntar as peças do puzzle. Vimos como funciona, o que faz, agora vamos olhar para o impacto geral de uma ferramenta como o Azul. Então, para resumir, o que é que a gente leva daqui? Primeiro, o Azul dá aquela visão de 360 graus, tudo centralizado. Segundo, por ser open source, ele torna a segurança de topo algo acessível, sem custos de licença absurdos. Terceiro, é super flexível, integra-se com outras ferramentas fantásticas. E o mais importante, ele dá superpoderes às equipas de segurança, permitindo que elas sejam muito mais eficientes e proativas. E esta citação da nossa fonte original fecha com chave de ouro. Porque usar uma ferramenta como o Azul não é só sobre a tecnologia em si. É sobre entrar numa comunidade global. É sobre aprender todos os dias e desenvolver competências que, vamos ser sinceros, são ouro no mercado de cibersegurança hoje em dia. E para terminar, fica uma pergunta no ar. Num mundo cheio de ameaças que a gente não vê, o que é que pode estar escondido, agora mesmo, numa rede? Porque muitas vezes a maior ameaça não é aquela que faz barulho, é a silenciosa, a que está escondida bem debaixo do nosso nariz. E é por isso que ferramentas que nos dão visibilidade não são um luxo, são uma necessidade absoluta.